Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de História. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui bem pequenininho, né? Olha só, lógicas e práticas econômicas e comerciais no mundo atlântico entre os períodos feudal e mercantil. Vamos entender um pouquinho a respeito desse processo, né, dessa lógica aí econômica e comercial. Prosseguindo, pessoal, olha só, a gente tem que entender o seguinte. Conceitozinho, uma ideia de feudalismo. O que venceu o feudalismo? Né? Era um sistema econômico, político, econômico, social, cultural. Entre aquela data ali, do século V ao século XV, nós tivemos aí esse período conhecido como sistema feudal. Volto a falar, sistema político, econômico, cultural, social e tudo mais. Beleza? Onde a terra, nós temos aqui a representação da terra, que era conhecida como feudo. Todas as relações sociais, econômicas, políticas e sociais estavam ligadas justamente à terra. Então, quem tinha terra tinha poder. Quem não tinha terra não tinha poder. Então, tudo isso aí. A terra que dava, não existia o dinheiro, a economia como conhecemos hoje, e sim o que dava situação de poder, de posição social, justamente era a terra. Beleza, pessoal? Então, toda essa relação com o feudalismo está ligada justamente a isso aí. Então, vamos lá. O sistema feudal europeu é um sistema europeu, ou seja, lá da Europa, foi desenvolvido lá na Europa, dentro daqueles séculos ali, século V, século XV. Diferentes formas de relações, que relações essas? Social, de trabalho e economia, todas ligadas à terra. Então, todo tipo de relação que existia naquele momento estava justamente ligado a quem tinha ou não tinha terra. O centro, hoje, o que manda, o que determina hoje a posição social das pessoas, a relação de trabalho e tudo mais é o quê? O dinheiro, né? O capital, aquele que você tem ali para poder investir. Naquela época não era o dinheiro e sim a terra, ok? Mesmo parecido, era diversificado, era diferente. A gente não pode generalizar que toda a Europa vivia apenas um sistema feudal. Não, tinha as suas diferenças, as suas particularidades de local para local. Por exemplo, o exemplo que nós temos aqui é na Península Ibérica. Península Ibérica é onde nós temos aí dois países, né? Portugal, lembra? E Espanha. Era o chamado país da Península Ibérica. Ok, pessoal? Então, o que vai acontecer? O feudalismo da Península Ibérica era diferenciado, porque existia o quê? Uma mobilidade social. Costumava-se não ter muito isso naquele momento, ou seja, eram sociedades estatais, estamentos, posição social que não se mudava, não se alterava por conta da posse da terra. Então, o senhor feudal, que era uma das figuras mais importantes naquele momento, ele tinha uma das melhores posições sociais naquele momento. E o servo, que não tinha terra, que trabalhava para o senhor feudal, não tinha muito valor, assim, muito moral, muito prestígio social naquele momento, beleza? Porém, na Península Ibérica, onde nós temos Portugal e Espanha, isso aí já tinha uma diferença, já existia uma certa movimentação social, ou seja, um servo, ele poderia passar a ser um fidalgo, ou seja, um nobre, dependendo da atuação dele. Lembrando que naquele período ali na Península Ibérica, existia uma invasão moura, e essas invasões mouras, dependendo do servo, daquela pessoa que se destacava, ele poderia ganhar terras, poderia ganhar prestígio e assim por diante. Na Espanha também, diretamente, ele poderia ir até a Espanha como servo e voltar de lá como nobre e assim por diante. Então existia uma relação, uma certa diferença aí que a gente pode observar nesse momento. Ok, pessoal, prosseguindo, vamos lá, muitos desses servos, só para a gente observar direitinho, muitos desses servos saíam daqui, iam para as colônias na Espanha, as colônias espanholas e portuguesas aqui nas Américas, e voltavam ali nobres, enriquecidos e tudo mais. Ok, pessoal? Olha só. Outra situação que a gente tem que observar aqui é o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas que vai surgir naquele momento. É o período de transição. O que é período de transição? De passagem de uma fase para outra. Então, é um período de passagem do feudalismo, certo? Para o capitalismo. Minha agoniado para escrever assim, minha letra é muito bonita e ela vai nas carreiras. Olha só. Então, o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que ele vai servir de transição entre o feudalismo para o capitalismo. É aquela
aquele meio caminho ali, onde chega um a outro. Então, olha só, vai se desenvolver também na Europa Ocidental, certo? A gente tem que entender essa questão de Europa Ocidental, que hoje a gente entende como os países mais desenvolvidos ali da Europa, correto? Entre os séculos XV e XVIII, eram voltados a quê? As relações comerciais, ao comércio, à negociação, aquela coisa toda. Lembrando que no sistema feudal não tinha um comércio. Os feudos eram grandes extensões territoriais, autossuficientes, que tudo que se produzia nele era consumido, atendia às necessidades da população. Então não tinha relações comerciais. O comércio vai começar a ter uma força, vai ser justamente o mercantilismo. E esse comércio vai fortalecer a primeira fase do capitalismo, é o chamado capitalismo comercial, onde a acumulação de riqueza, a acumulação de dinheiro, a acumulação de capital, ela vai começar justamente através das atividades comerciais. Beleza, pessoal? Então, um fator preponderante, predominante naquele período é justamente o controle do Estado sobre a economia, né? O absolutismo, né? A interferência do Estado ali, o Estado vai determinar o que vai ser e o que não vai ser negociado, o que vai ser mais interessante para arrecadar dinheiro e não, e assim por diante, certo? Então, sendo um conjunto de diferentes práticas e teorias econômicas do período do absolutismo, que era justamente o poder absoluto dos reis naquele momento. Lembrando que a gente estava nesse processo de formação dos estados nacionais, ou seja, dos países que a gente conhece hoje lá na Europa, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França e assim por diante. Então a gente deu para entender o que é o mercantilismo, né? Esse conjunto de práticas. Prosseguindo, vamos entender as características, só para a gente refrescar a nossa mente. Olha só, as características do mercantilismo. Balança comercial favorável, tudo isso aqui a gente já viu. Ou seja, buscava exportar um país, vender mais do que comprar mais. Isso é, exportar do que importar, beleza? Isso aí ele teria dinheiro no seu cofre. Protecionismo, proteger o mercado interno da concorrência de produtos estrangeiros. Metalismo, é esse aqui que a gente quer focar agora nesse momento, né? Que é a acumulação de metais preciosos a fim de ter muita riqueza nacional. Naquele período se media a riqueza de um país através da quantidade de metais preciosos que ele tinha nesse país, ou seja, o ouro e a prata, ok, pessoal? Intervenção do Estado, ou seja, garantia dos monopólios comerciais em benefício do Estado. O Estado determinava que tipo de produto ia ser explorado, que fosse mais interessante para gerar riqueza, e quem ia explorar esse determinado produto. Diferentemente do capitalismo, que é a livre concorrência, né? E o pacto colonial, ou seja, a colônia sempre ela tinha que produzir produtos para a metrópole, né? Ela só poderia ter relações comerciais justamente com a metrópole. Exploração das colônias a fim de garantir a balança comercial favorável. Aqui as colônias só poderiam negociar com a metrópole colonizadora. Beleza, pessoal? Então são essas características e a gente vai focar aqui justamente no metalismo, que é justamente o acúmulo de metais preciosos, correto? Prosseguindo, vamos lá, para a gente adiantar. Esse aqui, pessoal, a gente tem imagem das primeiras moedas cunhadas naquele período, né? Formadas naquele período, ali no período do metalismo, né? O mercantilismo foi marcado principalmente pelas relações comerciais, não somente como um conjunto de teorias econômicas, não só ideias, né? Mas também pela prática comercial, possibilitando posteriormente a ascensão do capitalismo como modo de produção. É aquilo que a gente falou para vocês. É um processo de transição. As ideias e práticas mercantilistas elas vão servir para passagem do feudalismo, que estava ligado à terra, para o capitalismo, que vai estar ligado agora ao capital, ao dinheiro, ok? Metalismo também pode ser conhecido como bulionismo, né? Bulionismo. Ele vai se desenvolver muito em dois países aqui, justamente os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Ou seja, a acumulação de metais preciosos, ela vai se dar justamente com esses dois países, principalmente a Espanha. A Espanha, quando chegar aqui nas Américas, ela vai ter bastante sucesso na conquista desse produto, que era os metais preciosos, o ouro e a prata. Portugal vai demorar um pouquinho, porque ele vai descobrir o ouro apenas lá no final do século XVII e até meados do século XVIII ele vai ter aí a produção de ouro, né? Ali na região das Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, ok? Em 1963, por aí, vai ser descobertas as primeiras lavras de ouro ali, né? Os locais de exploração do ouro, até os anos de 1750 por aí, nós tivemos aí o sucesso, né, do ouro na América Portuguesa, beleza?
Não só isso, pessoal, no mercantilismo não é a obtenção, a conquista de metais preciosos, né? Não era através da exploração, somente através da exploração, mas também tinha outros tipos de exploração, de conquista de metais preciosos, como por exemplo o mercantilismo industrial, ou coubertismo, que era o ministro francês que vai desenvolver a produção manufatureira para poder conseguir arrecadar mais recursos. E o mercantilismo comercial, que é justamente através do comércio, ali desenvolvido também pela Inglaterra. Então são essas aí as formas de acumulação de capital, de acumulação de riqueza ali naquele período, né? A conquista de metais preciosos, a produção industrial e os comércios, as relações comerciais. Beleza? Prosseguindo, para a gente adiantar o serviço, né? E aí a gente tem exemplos do metalismo, né? Isso aqui já desenvolvido aqui na América Espanhola, é a chamada mita, era aquele trabalho compulsório, onde as pessoas iam lá, realizavam a exploração do metal precioso, deixava ali nos locais ali responsáveis por arrecadar essa riqueza na América Espanhola. E aqui a gente tem uma representação da exploração do ouro, o ouro de aluvião, aqui nas margens dos rios, dos córregos, né, que eram conquistados, que era pegado aquela partezinha ali, peneirado, tudo, ali próximos aos rios aqui, muito presente, muito forte aqui na América Portuguesa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Metalismo ou bulionismo, acúmulo de metais preciosos. Se você ouvir falar de qualquer uma dessas palavras, é a mesma coisa. Desenvolvido nas colônias, as quais tiveram papel decisivo na efetivação dos interesses da metrópole. Quem é que vai desenvolver esse produto, metal precioso? Vai ser Portugal e Espanha? Não, serão as colônias. Então, por isso que se diz, o papel das colônias foi decisivo nesse processo de conquista de metais preciosos, certo? Que teve a utilização na Espanha da mão de obra indígena, escrava indígena. Escravizaram a população indígena para conquistar esses metais preciosos aqui na América Espanhola, toda aquela região colonizada pela América. E no Brasil teve a utilização da mão de obra africana, escravizada também aqui na região, beleza? E aí vem a materialidade das moedas, ou seja, a cunhagem, a confecção das moedas agora com a cara de determinado país, né? Vamos dizer assim. Então cada país ele vai, através do metal precioso, ele vai materializar, né? Ou seja, ele vai confeccionar, cunhar moedas que pertençam a determinados países. Se a gente observar direitinho, cada país tem a sua moeda, modo de falar, né? Ou seja, tem o seu dinheiro. Os Estados Unidos têm o dinheiro dele, que é o dólar, né? Os países ali, não todos, mas boa parte dos países da União Europeia, né, tem o euro. Aqui no Brasil nós temos o real e assim por diante. Então cada país tem a sua moeda específica, o seu dinheiro específico, e ela tem um valor. Por exemplo, se você colocar aí na internet, no Google, em qualquer local, a cotação do dólar, você vai ver que o preço do dólar em relação ao real é muito maior. Você tem o quê? Mais de 5 reais aí para você ter um valor de um dólar, para você atingir o valor de um dólar. Ou seja, então um dólar vale mais de 5 reais. Um euro vale quase 6 reais, ou mais de 6 reais, a questão de um euro. Então, para você poder comprar um euro ou um dólar, você tem que ter essa quantidade de dinheiro aí para você poder comprar essa moeda. Então, cada moeda ela tem o seu valor, a sua diferença. Beleza, pessoal? E as insígnias da moeda, né? Ou seja, aqueles símbolos que tem ali, que vai dar a característica, a cara de cada moeda, de cada valor, de cada dinheiro, de cada país. Beleza? Prosseguindo. E aí a gente tem para representar justamente essas moedas, né? As primeiras moedas a serem cunhadas, né? As macunes, também chamado de máquinas, né? Ela era uma moeda mais rústica, foram as primeiras moedas aí já utilizadas, cunhadas naquele momento, de uma forma mais rústica, à base de marteladas, eram confeccionadas essas moedas aí, e essas daqui são pertencentes à região, várias localidades da América Espanhola, eles confeccionavam essas moedas, correto? Era justamente do Império Espanhol. E aqui essa daqui que nós temos aí é justamente as que foram cunhadas em Potosí, justamente uma região ali da América Espanhola, nessas datas aqui, nesse ano aqui, 1575 e 1773 é o registro da cunhagem dessas moedas. E aqui a moeda portuguesa,
né? Nós temos aí alguns tipos de moeda portuguesa cunhadas naquele momento. Ou seja, Portugal tinha a sua própria moeda, a Espanha tinha a sua própria moeda e os demais países ali tinham a sua própria moeda, assim como hoje. E cada um tinha o seu peso. Por exemplo, a moeda espanhola, ela teve um grande peso. O que o dólar seria hoje, a moeda espanhola chegou a ser em determinados momentos da história naquele período, no período desse período de transição aí, período de mercantilismo, né? Da transição do feudalismo para o capitalismo, né? Então nós temos aqui exemplo de algumas moedas, 960 réis, ainda no período colonial, de 1815, cunhada pela Casa da Moeda da Bahia, aqui já no território do Brasil, ainda sob o domínio português. 960 réis do Reino Unido em 1821. Aqui, aquela representação daquela moeda já lembra quando Dom João VI vem com a família real portuguesa aqui para o Brasil, e aí ele vai cunhar uma moeda aqui. Aí se torna o Reino Unido, lembrando que o Brasil vai se tornar Reino Unido de Portugal e Algarve, se tornando o maior reino. E aí Portugal precisava ter uma moeda aqui, correto? Então aqui já é do Reino Unido do Brasil. Olha a data lá, 1821, cunhada pela Casa da Moeda da Bahia também. 960 réis do Brasil, deixa eu afastar aqui um pouquinho para a gente ver, né? Do Brasil independente. Lembrando aqui, ó, período colonial, Reino Unido, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, e aqui já no Brasil independente, após a proclamação da República aí com Pedro I, né? 1823, cunhada pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Lembrando que ali, ó, Bahia capital, e aqui a nova capital do Brasil, que é justamente o Rio de Janeiro, né? E essa aqui é a moeda espanhola, né? 8 reais, de 1808, cunhado em Potosí, na Bolívia. Então essa daqui é a moeda espanhola, lembra essas moedas portuguesas, espanhola, portuguesa. E aqui ali era uma moeda espanhola, certo? Com o brasão, com os símbolos, cunhado com os símbolos portugueses. Por quê? Porque o período da história que a gente vai ver no 8º ano, que é o seguinte: a família real portuguesa, quando vem para o Brasil, ela vem fugida das tropas de Napoleão Bonaparte. E aí não vai dar tempo de conseguir trazer tantas riquezas. Mas aí a coroa portuguesa aqui no Brasil, por isso que vai levar a categoria de Reino Unido a Brasil e Portugal, eles precisarão de moeda, de dinheiro aqui para poder fazer as suas relações comerciais. E como a moeda espanhola, ela era como o dólar hoje, né? Ela era bastante, digamos assim, aceita em todos os locais do mundo. Então o que acontece? Pegou-se a moeda espanhola e se cunhou, né? Se colocou o símbolo de Portugal nela. Depois, observe-se direitinho, o símbolo de Portugal era menor que a da espanhola. Depois se fez uma adaptação, uma caracterização para que o símbolo português pudesse envolver todinho a moeda espanhola. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso aí. Pessoal, acho que deu para a gente entender a questão da importância, né, do metalismo, do bullionismo, que é justamente ele que vai caracterizar, vai dar aquela parte física da acumulação de capital e tudo mais, né? Então, imagine uma pessoa andando com barra de ouro para cima e para baixo. Aí vem o quê? A cunhagem, a formação de moedas e tudo mais, que vai dar o quê? O valor do dinheiro. E a quem ela pertencia? Cada moeda dessa daqui, ela pertencia a um Estado, né? O Estado português e ao Estado espanhol. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Vamos prosseguir aqui a correção dos exercícios que a gente deixou semana passada. Vamos lá. Onde se localizava o Quilombo dos Palmares? Localizava-se na Serra da Barriga, na antiga capitania de Pernambuco, no município de União dos Palmares, hoje atual Alagoas. O que podemos entender por quilombos? Eram comunidades autossuficientes formadas por escravos fugitivos das fazendas, escravos, ex-escravos, camponeses empobrecidos e tudo mais. Ficou faltando eu acrescentar isso aqui na resposta. Quem foi Gangazumba? Foi o primeiro líder do Quilombo dos Palmares, tio de Zumbi. Quem foi Zumbi dos Palmares? Foi um dos líderes, o líder mais conhecido, né, mais comentado, falado aí, do Quilombo dos Palmares. Assumiu a liderança do Quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra as investidas portuguesas, que queriam dominar e destruir o Quilombo, né? Por que, professor, queriam dominar e destruir o Quilombo? Porque viam no Quilombo um mau exemplo, né? Imagine se a mão de obra, a principal mão de obra daquele período, que era a mão de obra escrava africana, fosse justamente formar outros quilombos. Então eles queriam abafar essa ideia.
O que se é celebrado no dia 20 de novembro, data da morte do Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência Negra, né? Então, no dia 20 de novembro vai se comemorar essa data. Pessoal, fica essa mensagem. Todos os dias faça um pouco mais do que você acha que consegue. Nosso referenciário, forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!